Boa noite, irmãos. Eu hoje uma vez que nós vamos iniciar 21 dias de oração, eu hoje vou falar um pouco como nós podemos compreender o poder do jejum. Porque, infelizmente, muitas pessoas não entendem que há poder no jejum. Eu tenho vindo a falar sobre a oração estes últimos tempos, tenho vindo a falar sobre a oração, os impedimentos de uma oração, amém? Como nós podemos ter uma oração eficaz, viemos a falar sobre isso, amém? E hoje visto no sábado, este sábado, dia 4 de novembro, vamos iniciar então o jejum de 21 dias, amém? Isto está a ser, volto a dizer, está a ser a nível nacional, amém? Nível nacional, e por isso nós vamos estar também como igreja que somos igreja ou não somos? Amém? Como igreja, povo de Deus, vamos orar, vamos estar todos no mesmo propósito, com o mesmo alvo, porque nós queremos ver transformação, não só na nossa vida, não só na vida dos nossos familiares, queremos ver transformação na nação, queremos ver transformação nas nações, queremos ver mesmo Deus avivar esta terra, trazer avivamento sobre esta terra, amém? Então, nós vamos fazer este jejum, há um alvo neste jejum. Por isso, consultem os vossos devocionais, consultem, amém, os meios que vos foi dado, amém, para vocês fazerem esse jejum. E eu hoje, então, vou começar por ensinar como compreender o poder do jejum. Esta será a lição número 1, pois para a semana falarei mais sobre isso. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender uma coisa. Jejum é bíblico. Não foi o homem que inventou, é bíblico, amém? Foi Deus que introduziu o jejum, amém? E o jejum sempre fez parte da vida do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e até aos dias de hoje. Sempre fez parte. Se a oração tem poder, o jejum também tem um grande poder. Muitos de nós pensamos, basta só orar, não preciso jejuar, a oração tem poder. Não, jejum adiciona poder à oração. Nunca se esqueçam disso, o jejum é importante. Nós vemos que pessoas às vezes têm graves problemas de doença, de enfermidades e outros tipos de problemas, até a nível profissional. E às vezes as pessoas tiram tempo em oração e de repente a situação muda. Porque tiraram tempo em jejum e oração e ali algo aconteceu, sobrenatural, parece que algo acontece, amém? Por quê? Porque o jejum adicionado à oração tem grande poder, amém? Tem grande poder. Jejuar é levar a vida normal a um nível superior, ou é como se nós acrescentássemos um novo cilindro ao motor do nosso velho carro, que quando nós ligarmos esse motor, esse carro, amém, o arranque vai ter um poder extra. Por quê? Porque tem um novo cilindro, ok? Então vai haver um arranque melhor no carro. Então, o jejum também é umas chaves do reino, é umas chaves que Deus nos deu do reino, para abrir também o poder da oração, porque muitas das vezes nós estamos a orar como se fosse uma cantilena, porque já sabemos algo, então a oração não tem poder nenhum. E quando nós jejuamos, nós estamos a pôr a nossa carne embaixo, nós estamos a pôr as nossas emoções, os nossos desejos embaixo, e quando nós pomos tudo isso embaixo, o que é que vai acontecer? Um poder extra vai entrar dentro de nós, aquele poder espiritual que vem através do jejum, vai impactar a nossa oração, vai trazer poder à nossa oração. Ok? Dá para entender? Então, o jejum é importante na vida do crente. Mas, sabem, infelizmente, nós não somos muito encorajados. Hoje em dia não se vê, mesmo as próprias igrejas, estou a falar, amém? Não somos muito encorajados a fazer jejum. Mas este devia de ser importante e até devia ser uma coisa normal e bem natural na vida de um filho de Deus. Quem daqui é filho de Deus? Deve ser uma coisa natural e normal fazer jejum, amém?
Eu digo honestamente, eu não faço de jejum de 21 dias, nem seguidos, cortando os alimentos. Não faço isso. Eu não faço isso. Mas, de vez em quando, eu corto certas refeições e jejuo. Não é? Eu digo, não vou comer esta refeição, não vou ver esta televisão, ou esta semana não vejo televisão. Corto, há certas coisas que eu corto. Amém? Eu lembro-me de uma altura, não sei se vocês se lembram, quando começou o Facebook, apareceu um jogo no Facebook que chamavam-se Farmville, que se plantava as plantinhas e tinha animais, comprava-se animais. E eu fiquei entusiasmada com aquilo. Sou honesta, Deus sabe. Eu fiquei entusiasmada com aquilo e aquilo parece que começou a virar um vício para mim, ok? Começou a virar um vício. E um dia eu digo, Senhor, meu Deus, isto está a ser vício, como é que eu vou me livrar disto? Eu tenho que parar de deixar isso. Porque eu notei que estava a ser um vício. E eu digo assim, como é que eu vou vencer este vício? Através da oração, nós sabemos que pela oração. Mas parece que eu orava e aquele desejo vinha sempre para ir lá ver. Ai, tem que ver qual é aquele animal, tem que colher aquela... Vinha aquela... Eu estou a falar honestamente. Até que um dia eu digo assim, não, já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer jejum. Não vou abrir o telemóvel, não vou abrir o computador, não vou abrir durante uma semana. É suficiente, uma semana é suficiente para eu dizer não a isso. E foi. Durante essa semana eu decidi, vou fazer jejum a esta coisa, a este vício. Vou jejuar, vou-te pôr a morrer de fome. Foi assim mesmo que eu disse, vou-te pôr a morrer de fome, tu não vais ter poder sobre mim. E dito e feito, e consegui me livrar daquele vício. Hoje não tenho jogos nenhuns, graças a Deus. Venci o vício do jogo ali naquela situação. Era só um joguinho, para mim não tinha nada de mal. Mas estava-me a roubar tempo com Deus, estava-me a roubar a unção de Deus, o poder de Deus na minha vida, estava-me a roubar a minha oração com Deus. E isso, para mim, não. Eu nunca vou dar, nós nunca devemos dar mais tempo a essas coisas do que a Deus. Então eu tive que fazer uma escolha, e a escolha foi essa. E, graças a Deus, o jejum, amém, jejum a essas coisas ajuda. Por isso é que nós dissemos que o jejum não tem que ser só em alimentos, tem que ser coisas que nós damos, priorizamos, que para nós rouba-nos a maior parte do nosso tempo. Nós podemos dizer, não, eu não vou fazer isto, vou jejuar isto. Amém? Não vou jejuar comida, mas vou jejuar isto e isto vai deixar de ter poder sobre mim. E assim nós vencemos. Amém? Então, jejum, volto a dizer, é uma chave do reino que abre o poder da oração. Muitas das vezes, eu não sei se os irmãos já repararam, parece que as nossas orações não têm efeitos nenhuns. Como eu digo, parece que a gente ora, a oração chega ali ao teto e volta para trás. Houve uma vez que eu descobri isso, eu orava e digo assim, ai Deus, parece que isto chegou lá ao teto, bateu e veio para trás. E acontece, não é? As orações que nós parece que não vêm. Então nós notamos que falta ali qualquer coisa. Mas sabem, quando nós estamos a orar e aplicamos jejum, fazemos um jejum, nós vamos ver resultados a essas orações. Nós vemos, quando você está a orar por alguma coisa na sua vida e você não está a ver resultado, acrescente-lhe o jejum e você vai ver algo acontecer. Amém? Você vai ver algo acontecer. Acrescente-lhe um jejum. Infelizmente, volto a dizer, nós não somos muito encorajados a fazer jejum. Mas isto devia ser normal na vida de cada filho de Deus. Eu gostava que notassem o seguinte. Todas as religiões, deixem-me dizer, seja religiões ou seitas, todas elas rezam. Notem, eu estou a dizer, rezam ou oram, ok? Todas elas. Por exemplo, deixem-me dizer assim, os budistas e os hindus fazem isso. Os muçulmanos e os católicos oram. Até os da igreja satânica, eles oram ou rezam. Assim, a oração não é só para os cristãos ou para as igrejas evangélicas, para os evangélicos, não é só para nós. A verdade é que
Até há religiões ou seitas, amém, em que as pessoas oram mais que os seguidores de Jesus Cristo. Podemos dizer, ei, não ai de mim. Se tem resultado ou não, não sabemos. Mas pessoas, por exemplo, como os hindus, eles ficam em oração durante horas. Os budistas praticam ser um com o universo e conseguem estar dias sentados com pernas cruzadas em meditação. Dias, eles passam dias. Os muçulmanos oram 3 vezes ao dia, olhando para Meca, virados para Meca. Mas infelizmente, amém, crentes, tal como diz Jesus em Marcos 14:37, nem uma hora conseguem orar ou vigiar. Triste. Triste, não é? Então, a oração aqui não está em questão, a não ser para quem nós dirigimos a oração e o que é que nós estamos a orar. O próprio Senhor Jesus disse, por exemplo, sobre os fariseus, e os irmãos certamente, eu não vou buscar isso às escrituras por falta de tempo, amém? Mas o próprio Senhor Jesus disse aos fariseus que eles pensavam estar a ser ouvidos devido às suas muitas palavras, porque eles falavam muito, faziam grandes orações, amém? Mas Jesus diz que eles não seriam ouvidos por causa das suas muitas palavras. Ou até nós crentes podemos fazer grandes orações com grandes palavras, palavras bonitas e floreadas, amém? E estas não serem ouvidas. Verdade ou não? Isso não acontece só com os budistas, com os hindus e com isso, não. Entendam que as orações floridas e longas não vão causar respostas, a não ser que essas orações sejam todas elas baseadas em promessas de Deus ou na palavra de Deus. Porque notem uma coisa, eu tenho muito cuidado em orar e acrescentar na minha oração, nas minhas frases de oração, escrituras bíblicas. Não estou a dizer que uso toda a escritura, mas partes da escritura estão lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que só a palavra de Deus é que é espírito, vai criar espírito, só a palavra de Deus é vida, vai criar vida. Não é as nossas palavras. Os irmãos estão comigo? É a palavra de Deus que vai criar espírito e vida. Então, palavras grandes e orações longas não movem ou causam admiração a Deus, mas sim, volto a dizer, aquelas que estão baseadas na palavra de Deus. Então, oração é algo comum, como nós acabei de falar, entre o ser humano. Seitas, religiões, vários tipos de religiões, fazem o seu tipo de oração, chamam-lhe oração, chamam-lhe reza, não sei mais o que é que eles chamam, mas fazem algo. Os irmãos entendem? Isso é comum entre o ser humano. Sendo então, primeiro ponto, todas as religiões praticam, de certa maneira, a arte de orar. Ok? Todas. Ponto número 2. A oração, para nós, não deve ser uma opção. A oração é bíblica e é-nos ordenada para Deus. O próprio Jesus diz, orareis assim. E quando orares, orareis assim. Então, é como que se fosse uma ordenança, um mandamento de Deus, orar. Porque oração não é nós fazermos uma reza, uma repetição. Porque Jesus diz, não useis de vãs repetições. Oração é nós termos uma conversa com Deus. E essa conversa deve ser baseada nas promessas dele, naquilo que ele diz sobre nós e naquilo que nós podemos pedir a ele, amém? Que ele nos quer dar. Tem que ser nessa base, ok? Então, oração é uma necessidade. Não está baseada numa decisão feita por nós, mas sim é uma ordenança, um mandamento de Deus. Se não orarmos, estamos, de certa maneira, num ato de desobediência. Se eu não oro, estou em desobediência com Deus.
Eu não estou a ter comunhão com Ele. Se eu não tenho comunhão com Ele, estou em desobediência com Ele. Não estou a andar com Ele. Os irmãos entendem? Conseguem perceber? Então, orar nos levará a uma experiência em que Deus se agradará de nós, e porque Ele se agrada de nós, porque estamos numa comunhão com Ele, Ele vai libertar sobre nós as suas promessas, as suas bênçãos, aquilo que Ele diz sobre nós, Ele vai libertar aquilo que nos prometeu. Então, a oração é como que uma lei e um mandamento, e isto nos leva ao ponto 3, que oração é a vida mais natural de um crente. Quero com isto dizer que cada pessoa que entrega a sua vida a Jesus, amém, deve ser para ele natural orar a Deus. Deve ser uma coisa natural. Levantar-se e começar a falar com Deus. Ok? Deve ser algo natural. Assim como nós às vezes nos levantamos, começamos a falar com o nosso marido, ou levantamos, começamos a falar com o nosso filho. Deve ser até ainda mais natural falarmos com Deus assim que levantamos da cama. Deve ser algo natural. Amém? Todo crente deve se motivar a orar. Mas o problema é que, ainda que a oração seja o tema mais falado nas igrejas, tem sido o menos praticado na própria igreja. Preferimos, por exemplo, cantar no grupo louvor. Toda a gente gosta do grupo louvor. Não sei porquê, toda a gente adora ir para o grupo louvor. Do que orar, preferimos grupo louvor a orar. Ser assistentes do que tirar tempo em oração. Preferimos ser músicos do que estar a orar. Não é para ninguém aqui, amém? Não estou a querer ofender ninguém, só estou-vos a querer apresentar um ponto. Gostaríamos que a oração até só fosse uma vez por mês, em vez de termos que orar todos os dias. O ser humano é assim. Então, eu estou a falar honestamente. Os irmãos estão-me a perceber? Muitos de nós somos assim. Para quê? Mais outro dia de oração. Para quê? Eu já ouvi pessoas dizer isso. Para quê? Por que tem que ser todas as semanas a oração? Por que não pode ser uma vez só de vez em quando? Já ouvi, infelizmente. Amém? Se há eventos na igreja com música, com comida, com tempos de cura e milagres, estamos presentes nos cultos de oração. É triste ver que só vêm 2, 3, 4 ou 5 pessoas. É triste. Amém? A oração devia de ser a parte mais importante da nossa vida. E a pergunta será, por que é que não há mais crentes a orar? Por que é que não há mais crentes em oração? A resposta é simples. Porque não tem havido respostas às orações. E por que é que não há respostas às orações? Porque as pessoas estão a orar não com motivação, não com verdade no coração. Isto é chocante de dizer, não é? Falta de resultados, falta de respostas à oração. Não será também que essa falta de resultados e de respostas se deva ao facto de, aos domingos, a igreja estar cheia de pessoas? Cheia, os irmãos vêm, é domingo, vamos à igreja, estão na igreja. Nos cultos da oração, volto a dizer, poucas pessoas vêm. E aquelas que vêm, amém, são até pessoas assim mais idosas, ou as ditas intercessoras. Sabe qual é o problema? Um dos maiores problemas nas igrejas é os grupos de oração. Porque muitas pessoas, em vez de orar, querem só depender do grupo de oração. Muitas pessoas não oram porque estão à espera. O grupo de oração da igreja vai orar. As irmãs da oração vão orar. Amém? E isto por quê? Porque as pessoas não querem tirar mais tempo a orar. Não querem. A reunião da oração é a reunião com o menor número de pessoas de qualquer igreja. Você vai a qualquer igreja. Ainda esta semana nós estivemos em várias igrejas. Amém? E nós ouvimos toda a gente se queixa. Que nos cultos ainda conseguem ter a igreja, amém, apresentável. No dia da oração vem meia dúzia. E às vezes igrejas de 200 pessoas têm 10 pessoas no grupo de oração. Durante o dia da oração. É triste. É verdade ou não?
É triste. E a oração é como oxigênio para nós. E nós queremos ser fortes espirituais, nós queremos ver milagres acontecer, nós queremos ver a nossa saúde, amém? Ser saudável. Nós queremos ver, amém? Mais curas, mais milagres e maravilhas, mas não tiramos o tempo suficiente em oração. E é triste. Mas agora, vamos deixar da oração. Já falei muito sobre a oração anteriormente. Isto foi como que uma introdução sobre o jejum. E agora, o que é o jejum? Jejum é um voto de abstinência de alimentos por um certo, devia ser só de alimentos. Mas por causa dos dias de hoje, as pessoas, amém, têm coisas que preferem mais até do que a comida. Então começou-se a fazer uma abstinência, amém, não só de alimentos, mas de outras coisas. Então, jejum é o voto de abstinência de alimentos por um certo período de tempo, com a finalidade da pessoa se consagrar. A finalidade é da pessoa estar mais próxima de Deus e poder mais facilmente, amém, Deus se chegar a ela. Porque a Bíblia diz que se nós nos chegarmos a Deus, Deus se chegará a nós. Nós temos que ir até Ele. Ele já veio até nós na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele já andou entre nós. Ele já esteve entre nós. Agora nós é que temos que ir até Ele. E a maneira de irmos até Ele é através da oração, é através do jejum, porque nós no jejum vamos pôr a nossa carne, os nossos desejos, amém, carnais, os nossos desejos deste mundo, vamos pôr isso embaixo e conseguimos nos aproximar mais de Deus. Os irmãos entendem, conseguem entender isso que eu estou a dizer, não é? Amém? Então, jejum pode ser a abstinência a algo que temos muito deleite fazer. Pode ser um desporto que temos muito deleite em fazer, que a gente não consegue desistir. Um ginásio, idas ao ginásio que a gente não consegue deixar de trabalhar no seu corpo. Por que não podemos trabalhar no espírito com a mesma intensidade que nós trabalhamos no corpo? Os irmãos entendem? Então, é uma abstinência de algo a que nós damos grande deleite. Durante o jejum, a pessoa vai demonstrar que o seu propósito é mais importante que o alimento vital para a sua sobrevivência. Se mortificarmos a nossa carne, negando-lhe os prazeres, o sustento, o nosso espírito, meus irmãos, vai ficar mais fortalecido, vai ser fortalecido. Se nós negarmos os prazeres à nossa carne, adivinha lá o que é que vai ficar forte em nós? O nosso espírito. Note que Marcos 14, Jesus diz o seguinte, Marcos 14, 38, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, note, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é que é fraca. O espírito está pronto, porque o nosso espírito foi vivificado quando aceitamos Jesus Cristo, amém? Nosso espírito está pronto, amém? Para fluir. Nós é que temos que dizer não à carne para podermos andar no espírito. Dá para entender, amém? Jesus diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, está em Marcos 8, 34, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e depois diz o quê? Toma a sua cruz e siga-me. Negar os prazeres da carne é tomar a cruz. É como se nós estivéssemos a ser crucificados numa cruz. Vai doer na nossa carne. Porque a nossa carne não quer que a gente lhe diga não. Verdade? Vocês já notaram isso? A carne não quer que a gente lhe diga não. Então, quando nós estamos a negar coisas da carne, é como se estivéssemos a crucificar, é tomar a cruz. Isso é tomar a cruz. E o jejum ajuda-nos
Então, a ser forte no espírito. Por quê? Porque ao sermos fracos na carne, ao negar o prazer da carne, ela vai ficar abatida e o espírito pode se levantar e aproximar-se com mais naturalidade de Deus. A gente não vai se sentir culpado. Oh Deus, eu não orei esta semana. Não, a gente não vai se sentir culpado. Porque estamos fortes no Espírito. Nós vamos saber porque em Jesus Cristo fomos justificados, fomos perdoados. Amém? Então nós sentimos-nos bem estar na presença de Deus. A nossa carne está em baixo, ela não vai miar. Ela não vai miar, ela vai ficar bem caladinha, porque o nosso Espírito está forte. Os irmãos entenderam? Então, por que nós devemos jejuar? Por que jejuar? Mateus 17, 21 diz assim: o Senhor Jesus, quando os discípulos, quando os mandou de 2 em 2 a irem fazer a obra, eles tentaram expulsar um demónio e não conseguiram, e voltaram para Jesus e disseram: oh Senhor, nós não conseguimos. Mas por que nós não conseguimos? O Senhor Jesus diz aqui, Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casta estava a se referir, não casta de demônio, estava a fazer esta casta de incredulidade, amém? Não se expele, senão por meio da oração e jejum. Ou seja, há coisas que nós não podemos repreender, há coisas que nós não conseguimos expulsar, amém, da nossa vida ou tirar da nossa vida, a não ser por jejum e oração. A não ser por jejum e oração. Se há coisas na sua vida que você sente que está preso naquela área, que não consegue se libertar, faça jejum e fique em oração. E você vai ver uma mudança nessa área. Amém? O jejum ajuda a anular os prazeres da carne, ajuda-nos a aproximarmos mais de Deus. Quando estamos em jejum, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Aí é que nós dizemos: ai de mim. Aí é que nós vemos o que é que nós somos. Reconhecemos as nossas fraquezas e por isso vamos querer buscar força espiritual para conseguir vencer essas fraquezas. Através do jejum recebemos um poder espiritual para vencer o pecado. Nós conseguimos vencer certas áreas pecaminosas. Nós temos ouvido falar de tanta gente que deixaram certos vícios, drogas, deixaram certas imoralidades. Amém? Quando eles começaram, quando se aproximaram de Jesus e começaram também a fazer jejum e oração. Amém? O jejum ajuda-nos a suportar o peso do mundo, amém, a expulsar demónios, a vencer o inimigo. O jejum nos leva à santificação, a querermos ser cada vez mais parecidos com Jesus e a estarmos empolgados numa oração, na oração, a querermos estar sempre prontos para orar, amém. Também é possível jejuar por motivos específicos, como por exemplo, pela salvação de alguém. O jejum ajuda-nos quando a gente está a orar por alguém e testemunhamos, essa pessoa não aceitou Jesus, não aceita, amém, está renitente em querer aceitar. Nós podemos fazer jejum, pedir pela salvação daquela pessoa. Deus não obriga ninguém, mas nós podemos pedir, Senhor Deus, assim como eu fui salvo, Senhor. Deus, eu fiz isto tantas vezes, Senhor, assim como Tu me salvaste, Senhor, assim como Tu mandaste mensageiros ter comigo, Teus ceifeiros vieram ter comigo, assim como Tu me salvaste e me guiaste para o caminho da salvação, Senhor, obrigado, Senhor, que esse meu familiar, Senhor, também vai ter, Senhor, alguém, Senhor, perante si, Senhor. Se não sou eu, Deus, se não é através de mim, porque eu sou o seu familiar, você diga mesmo: Deus, obrigado, Senhor Deus. Tu dizes, Senhor Deus, Pai, que levanta ceifeiros, Senhor, para a tua seara. Levanta um ceifeiro, Senhor, para falar na vida do meu familiar. Os irmãos entendem? Façam isso. Por cura. Façam como Esther, por exemplo, que Esther, através de jejum e oração também, ela intercedeu por uma nação, por um povo. Ela intercedeu e assim salvou o povo. E às vezes Deus quer que a gente faça isso até para estar perante o presidente, sei lá, o primeiro-ministro, amém? Que Deus possa enviar alguém para falar com o primeiro-ministro, com o presidente, com alguém do governo. E a gente, através do jejum e oração, podemos encaminhar até eles ceifeiros, amém? Pessoas que vão ganhá-los para Cristo. Os irmãos entendem?
Então, há muitos motivos para jejuar. Principalmente, o jejum é muito bom para nós estarmos cada vez mais consagrados a Deus. Porque, irmãos, notem uma coisa: o mundo está cada vez mais frio. O amor está a esfriar. Nós vemos que as pessoas já não têm aquele desejo, aquele ânimo até para ir à igreja como tinham antigamente. Agora preferem em casa e ouvir se for preciso. Nada contra isso, não me entendam mal. Mas preferem ficar em casa, ouvir pela internet as mensagens, do que vir à casa do Senhor, do que estar a congregar. Quando a Bíblia diz que quão bom e agradável é que os irmãos estejam juntos em união. Mas as pessoas preferem ficar em casa. Nós estamos a ver que algo está a querer fazer com que a igreja morra. Amém? Que a igreja feche as portas. E nós temos que impedir que isso aconteça. Amém? Por isso devemos orar e jejuar. Amém? E estar mais consagrados a Deus. Segundo ponto, o jejum que agrada a Deus. Então, qual é o jejum que agrada a Deus? Vamos ler Isaías. São 10:20. Oh, ai, está adiantado. Eu já estava a dizer, oh meu Deus, desculpem. Ok. Isaías 58, 4-7 diz o seguinte: Eis que jejuais para contendas e rixas. Deixa-me ler ali. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto, ou para cantarem de galo, como se costuma dizer. Verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Verso seguinte. Até o verso 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando virdes o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Ou, deixem-me dizer, aqui diz da tua carne, mas na verdade é da tua semelhança, do teu semelhante, ok? Ou seja, deixem-me dizer assim, o jejum que agrada a Deus, que Deus está a querer dizer que lhe agrada, não é só o abster-se apenas de comida, mas do pecado em si. Amém? Daquele pecado na mente, aquele pecado em ações, aquele pecado que contamina, que nos leva à prática do mal. Praticar o bem é a melhor forma que nós temos de jejuar também. É uma forma boa de nós jejuarmos, ok? Então, o que Deus está a dizer, olha, pratica o bem, em vez de estás aí, tapaste com cinza, cobriste com cinza, estás agachado num saco, vestido com saco, em vez de estás a fazer isso, em vez de estás a tentar mostrar a toda a gente que estás a jejuar, amém? Por que gritar, né? Muitos, antigamente eles faziam assim, eles iam para as praças e vestiam-se com sacos, punham cinza em cima e gritavam, falavam alto, como para toda a gente ver que eles estavam a jejuar. Amém? Isso era só uma coisa carnal, e Deus disse, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de jejum, eu quero que façam práticas de bem. Em vez de deixarem de comer e estarem aí a cantar de galo, vamos fazer coisas boas. Deus quer que a gente pratique o bem. Isso também é jejum. Ok? Isso é um jejum que agrada a Deus. Jesus, nós, por exemplo, sabemos que Jesus, quando ele foi para o deserto, ele teve a fazer jejum por 40 dias e 40 noites. Por que ele fez esse jejum? Porque ele queria servir, porque ele queria ir espalhar, por assim dizer, as boas novas, porque ele queria que houvesse salvação, porque ele queria que houvesse libertação, queria libertar o oprimido, ele queria, amém, quebrar o jugo que estava sobre opressivo
castigo que estava sobre o povo. Jesus, para entrar no seu ministério, começar o seu ministério, ele teve que fazer um jejum. E nós, às vezes, para fazermos certas coisas para Deus, para ganharmos uma alma, precisamos fazer um certo jejum. E nós pensamos, não, basta eu falar com a pessoa. E às vezes a pessoa não nos aceita. Por que nós não vamos antes fazer um jejum e pedir, Senhor, eu estou a orar para a salvação daquela pessoa. E ora, tira um dia. Não estou a dizer que tem que tirar 20 dias. Tira um dia, faça jejum um dia inteiro. Depois você vai ver Deus fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer um jejum, não foi total, amém? Comecei a fazer um jejum parcial por alguém que se tinha afastado. E eu ontem soube que essa pessoa vai vir à igreja outra vez. E eu fiquei tão feliz de saber, um tempo que venho a orar e parece que nada acontecia. Vocês entendem? Só soube assim que vinha. Eu nem disse ai, nem ui, nem disse nada ao pastor, não disse nada. Estou à espera que venha. Vocês entendem? Eu acredito que sim, que vem. Não quero ser como Tomé, tem que ver para crer. Eu acredito que sim, que vem, vai estar aí. Mas também uma pessoa tem que fazer algo, às vezes, para certas situações acontecer. Amém? Aleluia. Jesus, quando ele fez aquele jejum, ele depois disse em Mateus 4, do verso 1, por exemplo, quando ele iniciou o seu ministério, nós vemos que ele começou ali a fazer o jejum daqueles dias com um propósito. Mas depois em João 4, era João 4 que eu queria dizer, 34, Jesus disse que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E qual era a obra que Deus queria? Que houvesse almas a ser salvas, um povo virado para ele, amém? Um povo rendido aos seus pés. Então, deixem-me dizer assim, há muitas maneiras de jejuar, amém? Por propósitos, por exemplo, nós podemos orar por um alvo, um propósito específico. E, para orar por isso, podemos fazer abstinência de alimentos ou simplesmente fazer como Daniel, por exemplo, lembra-se de Daniel, amém? Daniel absteve-se, por exemplo, uns dias de comer o manjar que o rei lhe mandava. Ele não quis comer o manjar do rei, mas continuou a alimentar-se, mas alimentou-se com água e legumes. Nós podemos cortar certo tipo de comida, mas, por exemplo, comer só água e legumes, não comer carne, não comer batatas, não comer... Não, legumes, a batata está no lugar dos legumes. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer. Não comer peixe, não comer carne, não comer essas coisas, certos sólidos. Amém? Mas comer legumes. Noutra altura, Daniel jejuou por 21 dias, mas foi jejum total. Depende do jejum que nós queremos. Há muitas maneiras de jejuar. E eu não sei se os irmãos querem que eu termine aqui ou continuo. Ainda tenho um bocadinho, um bocadão. Um bocadão, é melhor dizer. Amém? Agora perdi-me. Então, pode continuar? Então, deixem-me dizer o seguinte. Então, que tipos de jejum podemos fazer? Eu vou ficar só por aqui para não alongar muito mais. Que tipos de jejum podemos fazer? Volto a dizer, jejum total, que é sem comer, sem beber, desde, por exemplo, você começa a esta hora, não é? Começa esta hora, fica a noite toda e só vai comer no outro dia a esta hora. Ou seja, 24 horas dias sem comer. Isso chama-se jejum total. E pode fazer isso durante vários dias, mas para fazer jejum total, antes disso tem que haver uma preparação. Começar a diminuir os sólidos, amém? Depois começar a entrar só nos líquidos e para depois poder aguentar estar sem comer e sem beber. Ok? Podem fazer
Nós sabemos que Jesus fez por 40 dias, Moisés fez por 40 dias, Moisés até fez 2 vezes 40 dias, depende das pessoas, podem fazer 21 dias, podem fazer menos, podem fazer 10, uma semana, 2, um dia, o que vocês tiverem no coração, ok? Jejum total, isso chama-se jejum total. Jejum só de sólidos, ou seja, tirar os sólidos e beber só líquidos. Pode ser sopas líquidas, pode ser sumos, tudo que seja líquido, corta os sólidos todos. Parcial, e geralmente, deixem-me dizer, tirando os sólidos, muitas pessoas que têm problemas de saúde gostam de usar isto. Comem líquidos, não é? Sopas líquidas e sumos, não é? E muitos preferem fazer este. Amém? Temos o jejum parcial, que é abster-se de comer algo que gosta durante os dias. Por exemplo, se vocês gostam muito de doces, não vão comer doces durante 21 dias. Neste caso, estamos a falar dos 21 dias. Amém? Se gostam muito de café, cortem o café durante 21 dias. Por exemplo, se gostam muito de sumos e por aí além. Amém? Cortam algo que vocês gostem muito. Amém? Bolos, cortem os bolos. Ou pode ser salgados, não tem que ser só doces, mas algo que vocês gostem muito. Amém? Ou o jejum que se chama prático, que é abster-se de algum hábito ou prazer. Por exemplo, assistir à televisão, ver a novela, ver a série preferida, internet, redes sociais, amém? O tempo que dá ao desporto, o ginásio, o seu tempo de ginásio, pode cortar uma área dessas, amém? Fazer isso 21 dias, amém? Para alguns vai ser difícil. Para alguns, certas áreas vai ser difícil. Eu não acredito que vou fazer jejum da internet ou das redes sociais. Há muita gente que não consegue fazer isso. Amém? Mas vamos lá ver. Vai ser difícil, não é? Ai, pois, quem não tem consegue, graças a Deus. Amém. Então, quanto tempo devemos jejuar? Eu vou depois terminar aqui. O tempo de jejum pode variar de acordo com o propósito que nós colocamos em nosso coração. Neste caso, nós estamos a pedir por 21 dias. Mas se alguém não consegue estar esses 21 dias, decidir fazer dia sim, dia não, por exemplo, pode fazer. Amém? Desde que vá até aos fim dos 21 dias, estando dia sim, dia não a fazer. Pode fazer isso. Amém? Ou pode dizer, Senhor, eu não consigo estar estes 21 dias, vou estar uma semana só, mas vou estar em concordância com os meus irmãos, na minha oração diária, acrescentar, Senhor, obrigado, Senhor, que eu estou apoiando os meus irmãos que estão a fazer jejum nesta área. E faz uma oração por eles, pequena. Os irmãos entendem? Prontos. O mais comum também de se ver muita gente fazer é o jejum matinal. Muita gente corta o pequeno almoço. Então, acho, para muita gente, eu digo, para mim, eu acho que o mais fácil, né, para quem tem dificuldades em fazer jejum ou trabalha ou tem certas atividades, o melhor para mim é o lanche da tarde. Mas há pessoas que preferem não tomar o pequeno almoço. É de acordo com cada um, ok? Então, o que eu quero dizer também é que Deus não quer sacrifícios. Se vocês vão fazer jejum, que não seja um sacrifício para vós, que façam mesmo com amor e com agrado.
com amor e com agrado, amém? Que não seja um sacrifício, porque Deus não quer sacrifício, Deus prefere que seja um ato nosso de obediência. Deus, a igreja está a orar, Senhor, estou a orar com propósito, eu vou concordar com a igreja, vou estar em obediência com a minha igreja, com o meu povo, vou estar em obediência à tua palavra e vou jejuar, amém? Por quê? Porque em 1 Samuel 15, o Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então não vamos fazer disso um sacrifício. Tem que ser um ato voluntário de alegria e gozo. O que importa mesmo no jejum é a qualidade da nossa consagração. Desde que o jejum seja feito com meditação da palavra, com oração, com adoração, não importa a duração desse jejum. Amém? Importa é o nosso coração. Nós podemos fazer, em vez de 21, podemos fazer 31, 40 dias. Depende da nossa motivação e consagração. Por isso, o jejum pode ser de horas, pode ser de dias, semanas, meses, depende de cada propósito e de cada coração. Amém? Deus os abençoe. Querido Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, que tivemos. Senhor, e obrigado, Senhor, que abres mesmo o nosso entendimento nesta área, Senhor, porque nós, Senhor, queremos fazer aquilo que te agrada, Senhor, mas queremos também fazer algo que nós sabemos que vai ser benéfico para nós, vai ser benéfico para os nossos familiares, para a nossa família, os nossos entes queridos, vai ser benéfico, Senhor Deus, para a nossa igreja, Senhor. Deus, vai ser benéfico, Senhor Deus, para a nossa cidade, para a nossa nação e para as nações, Senhor. Deus, por isso, Pai, nós pedimos mesmo, Senhor, que durante esses 21 dias, Senhor, que haja mesmo uma consagração de corações, Senhor, perante Ti, Senhor. Que nós, Senhor, como Teus filhos, Senhor, que cada um de nós queira mesmo pagar esse preço, sim, Deus, porque há um preço a pagar por tudo, Senhor. Deus, e às vezes, Senhor, esse preço pode não ser o mais agradável para nós, Senhor, mas é aquele que vai trazer melhores resultados para nós e para a nossa vida, Senhor. Por isso, Deus, nós queremos o melhor, porque sabemos que Tu tens o melhor para nós. E porque Tu tens o melhor para nós, ajuda-nos a agarrar esse melhor, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, Senhor. Santo e glorificado, exaltado seja o Teu nome, hoje e sempre, no nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Deus os abençoe, uma semana de sucesso. Cá estaremos novamente no domingo. Amém? Não se esqueçam, sábado começa o nosso jejum, ok? Não se esqueçam, amanhã eu mando pelo WhatsApp uma mensagem para vocês não se esquecerem. Amém? Deus os abençoe.